Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tá com a gente o técnico do Comercial, Thiago Batizzocco, ao vivo, às 9h30 na capital sul-mato-grossense. Batizzocco, você me ouve bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Xará, tudo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Galera, torcida comercialina de campana ligada, afinal de contas, é um dia importante para o Comercial que precisa demais da vitória. Mas antes da gente falar, obviamente, do jogo, Batizzocco, queria que você falasse o que mudou, na sua opinião, no clube em relação ao que você deixou em 2016 e ao que você encontra agora em 2025. Bom falar contigo, Xará. A gente está muito satisfeito desde quando chegamos aqui em Campo Grande. Eu acredito que o que eu percebo na maior mudança é a questão de comissão técnica. Hoje eu acredito que nós temos uma comissão técnica mais capacitada no quesito, assim, mais gente trabalhando, né? 2 preparadores físicos, treinador de goleiro de alto nível, temos auxiliar técnico, nós estamos com uma comissão técnica, acho que mais compacta, um pouco mais preparada do que a última passagem que eu tive pelo Comercial. Então mesmo, na tua opinião, no teu entendimento, pegando um time na segunda divisão, em comparação àquele time que era à época campeão, hoje o time está mais estruturado, pelo menos em material humano, é isso? Sim. Pelo material humano nós estamos melhor. Eu tenho comandado uma equipe que não é uma equipe de segunda divisão, uma equipe preparada, pronta, tem um elenco, tem comissão técnica, tem as condições de trabalho diárias de uma primeira divisão. Isso tem sido super positivo no dia a dia. Nós estamos conversando com o técnico do Comercial, Thiago Batizzocco, que está na sua segunda passagem, diferentemente da primeira. A primeira ele pegava o atual campeão estadual, desta vez ele tenta fazer o Comercial voltar à elite depois de 2 anos seguidos, por enquanto, na segunda divisão. Batizzocco, em relação àquele time que acabou sendo vice-campeão, né? Você montou uma equipe que chegou à final, né? O início do trabalho foi todo da tua comissão. Paulo Rezende depois chegou e conduziu o time até a final. A gente vinha ali que as coisas estavam acontecendo, mas questões extracampo atrapalharam demais. Fica uma ponta de frustração em relação ao trabalho não concluído, principalmente porque o time chegou e poderia ter ganhado o campeonato? Da minha parte não, Xará, porque quem acompanha o trabalho do Thiago Batizzocco no dia a dia sabe que é um trabalho forte, um trabalho que não existe preguiça, não existe baixa intensidade. Todos os dias a gente trabalha com o máximo de entrega possível nos treinos, né? Nas sessões de treino. Eu acredito que o Comercial errou muito, como muitos times do Brasil têm errado. Muitas pessoas querem fazer o futebol, mas não lê um livro, não vai em uma palestra, não se capacita em nada. E aí se dizem dirigentes, né? Se você pegar daquela época os grandes dirigentes que o Comercial tinha, eu não vejo nenhum deles aí em clube nenhum, nem no Mato Grosso do Sul e nem no Brasil. Então, acredito que estavam achando que futebol era brincadeira, e não era brincadeira. Então, naquele momento, acho que o trabalho foi prejudicado por essas pessoas que se intitularam muito diretores de futebol, executivo, gerente, aquelas pessoas que não têm, acho que nunca entraram numa sala para ouvir uma pessoa gabaritada para falar um pouco de gestão esportiva. E naquele momento, acredito que atrapalhou muito o elenco do Comercial, que estava no caminho certo. E fui mandado embora num jogo que era uma Copa Verde, né? Fizemos um grande jogo em casa, 0-0 contra o Cuiabá, saímos na frente, infelizmente o gol foi anulado pelo Bandeirinha, e depois lá nós perdemos de 2-0 na Arena Pantanal com 2 erros, né, de um único jogador naquela ocasião, não foi bem no jogo, e aí teve o meu desligamento, mas eu fico feliz porque daqueles atletas que a gente indicou, muitos deles já foram campeões do Mato Grosso do Sul, foram para outras equipes, ou até mesmo no Comercial foram muito bem, e até hoje são lembrados, né? Aquela equipe é lembrada dos jogos que nós comandamos, principalmente o Comerário, que foi um grande jogo, mas não existe frustração não, acho que o meu trabalho foi feito, e bem feito, porque senão também não teria tido essa procura da segunda vez. Para quem não se lembra do jogo de ida aqui em Campo Grande, que o Luan perdeu um gol imperdível, e teve um gol anulado também.
O Batizuco citou a volta, né? Mas na ida foi um absurdo, né? O Chulapa fez um gol com 5 minutos do primeiro tempo aqui. Todo mundo fala que não estava impedido. Depois, Luan teve uma grande chance. O Matheus do Cídio saiu cara a cara com o goleiro, errou também. Fizemos um bom jogo em casa. O Cuiabá vinha de 8 partidas sem tomar gol. Ô Batizuco, você tocou num ponto aí que a gente fala sempre, cara. Os tais abnegados, né? E eu tenho muito. Faço essa pergunta sempre para treinador. Outro dia a federação fez curso de treinador, fez curso de gestão também. A federação tem feito a sua parte nesse sentido. Infelizmente, eu vejo que ninguém que deveria estar participa desses eventos. Mas eu sempre faço essa pergunta. Quem é que conversa com o treinador? Hoje você tem o Sabatini, né? Mas, em regra, quem que conversa com o treinador que aquela estratégia é a correta? O que dá para fazer de diferente? Por que tal situação deu certo, deu errado? O que precisa mudar? E geralmente, entrega-se o departamento todo para o técnico e a não ser o seu auxiliar, ele não tem com quem ponderar futebol. E eu vejo muitas das vezes também que o auxiliar muitas vezes pensa igual o técnico e é ruim. Porque se a gente só tem gente que pensa igual a gente do lado, a gente nunca vai achar que está errado em algum ponto, né? É um mal que existe, não é no futebol sul-mato-grossense, mas em regra no futebol, pessoas qualificadas para conversar sobre o jogo com o treinador? Hoje nós temos o privilégio de ter uma pessoa que já esteve ali, conhece o riscado, que é o Matheus, né? O Matheus Sabatini tem a sua capacitação, é diferente a conversa. Chega no treino, às vezes nem precisa ficar perguntando, ele já sabe o que está acontecendo, qual o propósito, quais os conceitos que estão sendo trabalhados. O grande problema é que são pessoas que não entendem do riscado e não... Tem pessoas aí que entram por alguns outros motivos, né? Sabe lá quais. E o principal de tudo, Xará, é ter o contraponto, né? Nós precisamos diariamente ter o contraponto. Eu falo isso sempre com o Carlinhos, meu auxiliar. Eu não quero ninguém do meu lado que fale apenas o que eu quero ouvir. O Matheus tem essa liberdade também, mas muitos clubes têm essa dificuldade. Não tem o contraponto e muitas das vezes o treinador erra, de repente, em coisas que poderiam ser evitadas, né? Isso é muito ruim para a instituição, é muito ruim para o futebol profissional. É preciso ter esse contraponto. E hoje, Xará, essa maquininha, essa ferramenta chamada internet, só não estuda quem não quer, só não busca conhecimento quem não quer. Os clubes hoje têm uma mentalidade diferente de abrir as portas e dar oportunidade para você estar indo ali. Esses dias o nosso presidente Marlon estava no Cuiabá, estava ali conversando com o Cristiano, presidente do Cuiabá. Isso traz conhecimento, isso traz algo diferente na gestão de um clube. E isso faz com que o clube cresça. Então é preciso que as pessoas parem de usar o futebol apenas para falar, para aparecer na mídia, para de repente colocar o nome, né? E a parte técnica, a parte mesmo do dia a dia de trabalho fica muito a desejar. Nós estamos conversando com o técnico do Comercial, Thiago Batizuco. Já nós vamos falar, obviamente, do jogo de logo mais contra o Taverópolis. O torcedor comercialino tá bravo, já vou mandar o protesto do torcedor comercialino, que não tem nada a ver com o Batizuco. Infelizmente são coisas extracampo que aconteceram durante a semana e a gente repercutiu, mas já, obviamente, vou dar a palavra ao torcedor aqui. Tony Montalvão, a quem eu detesto, odeio o Tony, falo com ele por obrigação todo dia. Bom dia na audiência ainda de São Paulo para Jaboticabal. Abraço ao Batizuco. Estou chegando em Ribeirão Preto. Cuidado, hein? Se você falar o nome do Batizuco em Ribeirão, metade vai querer matar você, outra metade não, né, Batizuco? O Tony, num sabadão desse, ele deve estar chegando lá no Pinguim, lá, né? Tomar um chopp no Pinguim e curtir o sabadão. Um abraço e terra boa, que a gente tá com saudade da família. Douglas Teixeira, torcedor comercialino, tá na escuta também. O Josias. Abraço aí, o pessoal. O Rodrigo, lá na Conveniência 3R. Que fica ali no Jardim Colúmbia, ligado também. Galera, já vou falar do jogo, vamos falar do momento. O torcedor comercial não está preocupado, nós já vamos falar disso. Ô Batizuco, você nesse quase uma década, né, de ato entre a sua saída e a volta, você trabalhou como treinador e também como gerente de futebol.
O que ocorreu nesse meio do caminho? Por que você foi para a área de gestão? Por que voltou para o banco de reservas? Ou foi algo que a circunstância levou a isso? Xará, eu tive apenas um ano passado como coordenador técnico do Porto Velho, porque eu tive uma conversa com a minha esposa e eu tenho uma menina de 19 anos, né? E o ano passado ela estava fazendo o último ano da escola, né? E com a nossa ida para João Pessoa, ela teve bastante dificuldade na escola. Saímos de João Pessoa, depois fomos para Ribeirão Preto, e isso prejudicou muito ela na escola no segundo ano do colegial. E no terceiro ano eu fiz um compromisso com a minha família de tirar um ano sabático e ficar um ano todo em Porto Velho para que ela concluísse o terceiro ano. A nossa estratégia deu certo, conseguiu passar na Faculdade Federal de João Pessoa, começa a estudar dia 3 de novembro, então foi por esse motivo que eu fiquei afastado da área técnica durante um ano. Mesmo assim, o ano passado, eu assumi a equipe do Porto Velho, quando o professor Paulo Eduardo foi para Viçosa fazer um grande curso, hoje um dos maiores cursos de treinadores do Brasil está em Viçosa, na Universidade Federal. E o nosso treinador na época, o professor Paulo Eduardo, teve que estar ali. E eu assumi 5 jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Graças a Deus não perdi nenhum. E fui muito feliz no primeiro mata-mata, quando nós conseguimos eliminar a equipe do River, do Piauí, né? Após esses 5 jogos, o professor Paulo Eduardo voltou, reassumiu a equipe e nós fizemos 2 grandes jogos contra o Itabaiana. Infelizmente, fomos eliminados nos pênaltis e, consequentemente, o Itabaiana subiu para a Série C. Então, nesse ano do ano passado, especificamente, que eu fiquei como coordenador técnico e esse ano retomei, voltei, né, a trabalhar no campo. Esse eu acho que é o meu ponto forte, é trabalhar no campo. Tive algumas situações também trabalhando como auxiliar técnico, onde a gente aprendeu bastante com treinadores experientes, e estamos novamente aqui no dia a dia, dentro das 4 linhas. Muito bem, tá aí então a explicação. O Batzocco, o torcedor comercialino tá uma arara, mas uma arara mesmo, e a culpa eu sei que não é sua, mas eu queria que você falasse do tema antes da gente ir pro campo e bola. Pela bagunça da semana, porque aqui, como você já sabia desde a primeira passagem, nós temos um problema crônico, que são os mesmos, né? E laudo de estádio, a gente avisa antes, e ontem, 1h da tarde, a federação conseguiu lá o laudo, e aí dependia do promotor, o promotor foi liberar o estádio no meio da tarde, a lei geral de esporte descumprida, porque tem que vender ingresso 2 dias antes, uma situação lamentável. E o torcedor comercialino, inclusive, emitiu uma nota de repúdio organizada do comercial, a Falange Vermelha, já vou ler a nota na íntegra. Mas eu queria que você falasse disso, se nos outros centros que você trabalhou nesse período, se está tendo esse tipo de problema, de jogo marcado, desmarcado, abre portão, fecha portão, põe casaco, tira casaco. Como é que você está vendo essa questão estrutural fora de campo? Ô, Xará, eu sempre procuro abrir a janela boa, né, nos meus dias de vida. Eu participei dessas 2 primeiras rodadas, tanto o jogo em Bataguaçu como o jogo aqui em casa, né? E eu sempre tenho falado que não parece que nós estamos jogando uma Série B, né? Que eu acho que tem que se tornar a divisão de acesso. Série B tem que ser quando tem a C. Já que não tem a C, então pode-se... Eu acho que ficaria mais legal colocar o nome divisão de acesso, como em Goiás e em outros lugares. Eu tenho visto uma organização bacana. Lá em Bataguaçu, a abertura do campeonato foi coisa linda de ver, a casa cheia. Aqui também um grande jogo. Existem esses momentos de entraves aí, né? Tem que estar ligado, tem que ter uma expertise muito grande de observar os calendários, né? Os laudos. Mas eu acho que foi até positivo isso aí, viu, Xará? Eu acho que ajudou no marketing, né? Falou que não ia ter torcida, aí fala que vai ter, aí o bafafá acontece da cidade. Então a gente tenta abrir a janela boa, a gente tem visto um campeonato bem organizado, boas arbitragens, 2 jogos bem administrados pela arbitragem. Eu acho que a nossa torcida vai estar presente hoje, né, como foi semana passada. Teve um integrante, o João, integrante da Falange, foi lá no CT, lá, conversou com nossos jogadores essa semana, mostrou para eles o quanto é importante essa sequência na Série B. A gente precisa pontuar, né, fazer esses 3 pontos, mas também falou com os atletas o quanto a torcida ficou feliz da nossa entrega, da nossa dedicação, da nossa postura aguerrida durante o jogo.
Então hoje vai ser casa cheia de novo, um grande espetáculo. Eu acho que são duas equipes tradicionais, né? E a torcida vai ganhar um grande espetáculo hoje. Batizoco, vamos falar dos dois jogos, dois empates sem gols, né? O primeiro, e curiosamente, na minha opinião, tá? É bem particular, nos dois jogos, quem teve a chance mais clara, tanto em Bataguaçu quanto aqui em Campo Grande, foi o Comercial, e o Fernando acabou desperdiçando. Depois o Lukaku também perdeu uma chance inacreditável. Porém, cenários diferentes. Em Bataguaçu eu não vi um time com ideia nenhuma, nem para se defender, nem para atacar ou para contra-atacar. E aqui em Campo Grande, um time que matou o Walter, tanto que o Walter pediu para sair, palavras do Walter, tá? Agora estou informando que o Walter falou no nosso microfone. O jogo não estava para mim. E aí acho que é o mérito da função tática de 3 zagueiros, que ele ficou sem saída e acabou sendo amarelado. Com o Comercial invertendo o jogo muito de um lado para o outro, jogando pelas alas. Porém, com o passar do tempo, esse ímpeto foi sumindo e o Aquidauana foi encaixando o Comercial. Queria que você falasse, na tua avaliação, como foram esses dois jogos e por que no segundo tempo, principalmente aqui no domingo passado, o time mingou, na sua opinião. Bom, Xará, primeiro que o jogo Bataguaçu eu já esperava um jogo muito difícil, por conhecer os jogadores ali do interior de São Paulo que o Diego trouxe para Bataguaçu, né? Só que fomos surpreendidos. A forma do Bataguaçu jogar, uma forma muito agressiva, uma marcação individual, uma força física absurda, um time muito interessante mesmo. Gostei muito do que vi da minha equipe, porque você estrear fora de casa, uma torcida que há muitos anos não via o time profissional jogar em casa, um calor absurdo. Mais importante de tudo, não é tão fácil para os atletas. Tem atletas ali que nunca jogaram junto, foi a primeira vez que entram em campo. Então eu falei para eles, olha, vamos ter paciência aqui em Bataguaçu, vamos nos adaptar, vamos equilibrar o jogo para que a gente possa ter nossas oportunidades. Tivemos uma grande oportunidade com o Juninho, saiu cara a cara com o goleiro, infelizmente não conseguiu concluir em gol, mas a equipe se comportou muito bem no quesito defensivo, né? Principalmente nas bolas paradas defensivas. Já em casa, a gente já mudou um pouco a forma de jogar, né? A gente jogou com esses 3 zagueiros e estava explorando muito o lado do Jefinho. Depois a gente começou a mudar um pouco mais o corredor. Chegamos muitas das vezes. Acredito que o Zé, goleiro do Aquidauana, estava numa tarde muito feliz. O Bacas teve algumas chances ali, ele conseguiu defender. O Fernando teve uma grande chance também e ele conseguiu diminuir o ângulo do Fernando de finalização. Faltou esse requinte final. Na segunda etapa, a nossa equipe, eu acho que com a ansiedade, aquela agonia de tentar fazer o gol, a necessidade de fazer o gol, a gente ficou um pouco nervoso. Lukaku teve uma grande chance também, né? E infelizmente não conseguiu a gol. Pegamos esses detalhes, pegamos essas valências que precisavam ser corrigidas, melhoradas, enfatizadas. Trabalhamos muito, mas muito mesmo essa questão de finalização essa semana. Mas o mais importante não é apenas trabalhar a finalização, é falar para eles terem mais tranquilidade, não ter tanta pressa dentro da área quando ficar cara a cara com o goleiro. E acredito que eles vão dar uma resposta super positiva hoje à tarde, às 16 horas, contra o Taverópolis. Ô, Batizoco, o que você está achando da parte física? Te preocupa a parte física? Tudo bem que realmente estava muito quente, muito seco, né? Nós vivemos um momento quente e seco, que acho que a secura muitas das vezes é pior do que o calor, né? Tem muito atleta que sofre, quem tem rinite, enfim, algumas situações respiratórias, a gente sabe como que funciona. Essas quedas nos segundos tempos, tanto em Bataguaçu quanto aqui em Campo Grande, na opinião da nossa equipe, os jogos caíram muito de rendimento. Por exemplo, domingo, o primeiro tempo foi espetacular mesmo, das duas equipes, mas o segundo tempo muito aquém. Te preocupa a parte física? Não preocupa. É natural, apenas 2 jogos, né? Eu acho que o rendimento mesmo agora começa a aparecer de uma forma mais eficiente, né? Eu acho que até mesmo os jogadores que entram vão entrar um pouco mais tranquilos e vão manter essa intensidade.
Essa questão aqui do ambiente é diferente. Ontem, agora de manhã mesmo, eu e Matheus Sabatini estávamos conversando sobre o Fernando. Ontem na concentração, o Fernando sangrando, o nariz sangrando do nada. E aí um jogador fica preocupado, o que está acontecendo, né? Mas foi tudo solucionado. E eles ainda estão nessa fase de adaptação. Acredito que a partir dessa partida de hoje para frente, uma resposta física vai ser mais concreta. Eu acho que nós vamos conseguir entregar os 90 minutos com a intensidade lá em cima. Uma pitadinha histórica, não sei se você vai lembrar, Batizuco, mas antes de você ser demitido após a Copa Verde, você entrou num jogo contra o Novo Operário muito pressionado, assim como hoje. Eu ouvi nos bastidores que o Comercial precisa ganhar o jogo, precisa ter o resultado. E eu, TLF, eu não acredito que jogando mal e você consiga o resultado, que isso perdure. Eu sempre vou defender que quanto melhor você desempenhar, independentemente da ideia, você está mais próximo do sucesso. E naquela oportunidade, você enfrentava o Novo Operário do Rocha. Vitória por 2-0 do Comercial para cima do Novo Operário. A abertura do segundo turno naquela oportunidade. E hoje você reencontra o Rocha num cenário muito semelhante, porque jogar no Comercial é pressão o tempo todo por vitória. O Rocha como um tampão, o técnico foi embora. E certamente você sabe que vai achar um ônibus na frente. Acho que isso é muito claro para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai ficar surpreso se o Taverópolis for de peito aberto para enfrentar o Comercial. Eu, pelo menos, e a massacrante maioria das pessoas que acompanham o trabalho do Rocha sabem disso. Como é que você preparou o time para derrubar o ônibus? Vamos acreditar, vamos torcer, vamos confiar que mais uma vez eu possa sair vencedor, como foi da última vez, né? Vamos trabalhar para isso, respeitando muito o nosso adversário. Olha, Thiago, eu acho que é preciso fazer o que está sendo treinado. Um time que continue com a intensidade, continue dando sequência do que nós fizemos na última partida. Eu acredito que se os jogadores mantiverem aquele nível de concentração, aquele nível de entrega, e usar o que a gente usou na última partida, os conceitos que a gente colocou para eles, eu acredito que a gente vai ser feliz. Eu vejo que o rendimento há de ser melhor. Naturalmente o jogador vai pegando confiança. Teve jogadores ali que nunca tinham jogado na Moreninhas, né? Tinha jogadores que nunca tinham jogado à frente ali da nossa torcida. Eu vinha falando para eles, olha, vocês ainda não viram como é bonita a nossa torcida. Eu fiz um comerário aqui, é diferente, é bacana. E eles mesmos durante a semana falaram, poxa, foi muito bom. E houve uma adaptação. Você conseguir jogar naquele campo ali, você precisa se adaptar. Eu acho que eles conseguiram se adaptar rápido, conseguimos mudar o lado do campo com segurança, com a posse de bola. Chegamos na profundidade, tivemos um número maior de cruzamentos do que no primeiro jogo. Se nós dermos sequência no que está sendo trabalhado, acredito que com paciência, com jeito, com um requinte final um pouco mais apurado, a gente vai conseguir sair com resultado positivo. Batizuco, fazia tempo que eu não vi uma festa, uma torcida que está machucada, ferida, e muitas vezes carente, apoiar um time como apoiou, tanto em Bataguaçu como no último domingo. Aqui em Campo Grande eu vi esse movimento este ano da torcida operariana contra a Portuguesa na semifinal e na final com o Iviema. Sabidamente contra o Iviema era melhor, e se a torcida não ajudasse, certamente o Operário não conseguiria forças para, na última bola praticamente do jogo de ida, conseguir uma vitória à força. E no domingo foi uma demonstração assim de apoio total. Obviamente que quando a bola parou de rolar e o tropeço aconteceu, o torcedor protestou. É muito importante, e eu vou dizer isso aqui, que o torcedor entenda o momento. Torcer na boa é fácil. Com o Comercial atropelando todo mundo, Copa do Brasil, Copa Verde, Série D. É mole. Com a Luiz Chulapa. Isso é mole. Torcedor tem que torcer na boa e principalmente na ruim. Porque senão não vai tirar o time da segunda divisão. E o torcedor é parte preponderante nisso. A gente viu o Operário sofrendo anos aí para sair da segunda divisão. Então, Batizuco, queria que você falasse da festa que a torcida fez no último domingo, porque, olha, de verdade, fazia muito tempo que eu não via o Comercialino apoiar como apoiou
os 90 minutos, acho que depois a bronca e a vaia faz parte, né, Batizuco? Eu acredito que o termômetro dessa torcida, eu falei para eles que seria a nossa atitude, né? Falei para eles no vestiário, ó, lá fora vocês vão ver torcedores que estão com saudade de poder falar assim, olha, o nosso centroavante é o fulano, o nosso goleiro é cicrano. Existe essa carência, né? Existe esse nome a ser uma referência. Eu falei, agora está na mão de vocês ser o termômetro dessa torcida. E a gente conseguiu mostrar para a torcida que a nossa equipe é uma equipe aguerrida, uma equipe que joga com a alma, que se entrega, e hoje não vai ser diferente. Eu sempre falo, Thiago, que se foi bom, hoje tem que ser excelente. Um dia após o outro a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu acho que nós seremos o termômetro dessa torcida hoje nos 90 minutos. Novamente vão ver uma equipe muito aguerrida, que se entrega o tempo todo e com o gol, que eu acho que está entalado esse grito do gol. Eu falei para eles que esse primeiro gol é o mesmo peso do gol do acesso. E é dessa forma que nós vamos buscar o gol o tempo todo. Só parabenizar, agradecer a torcida pelo apoio. O João, torcedor, foi lá, representou a Falange, falou com os atletas, e ele falou, Thiago, a gente se arrepia em lembrar da entrega que foi aquele jogo. Eu falei, olha, eu te garanto que nós vamos evoluir e nós vamos nos entregar mais ainda nesses 90 minutos contra o Taverópolis. Batizuco, para a gente encerrar, porque eu sei que eu tenho que te liberar, eu achei você muito acima da pilha no último domingo. E a gente tem alguns exemplos aqui do futebol brasileiro, Abel, Zubeldia, técnicos que quando pilham demais o time às vezes passa do tom. Você achou que estava muito pilhado no último domingo e a discussão com o Bandeira poderia ter sido evitada? Não, mas, Thiagão, quando você for usar exemplo, usa exemplo dos brasileiros, pô, o Diniz, não fala de treinador estrangeiro, não, pô. Fala dos caras brasileiros que é melhor. O Diniz quando fica bravo, né? Mas a gente estava controlado, Bandeirinha. Eu acho que o Diniz não pilha tanto. Eu, até hoje, tá? Eu não acho que o Diniz deixa o time dele tão enervado quanto o Abel e o Zubeldia deixam. E eu acho que isso atrapalha muito, né? Outro dia o Dorival mesmo tava puto, mas você não viu o Corinthians perder o foco, né? Eu citei esses dois porque eu acho que o nervosismo deles, não sei se você concorda, vai para dentro de campo e isso muitas vezes atrapalha, né? Não, você tem total razão, a gente tem que ter o equilíbrio. Se você observar, nos 90 minutos foram 1 ou 2 momentos ali que eu tentei chamar um pouco mais essa situação para o meu lado, né? E depois a gente conversou o jogo todo, eu e Bandeirinha, eu achei que ele estava um pouquinho nervoso após o árbitro ter invertido um lance que ele deu, né? E o árbitro inverteu, eu falei, calma, não precisa ficar nervoso. Aí quando o cara fica nervoso, começa a ficar um pouquinho prepotente, um pouquinho mal educado, eu falei, vamos na manha, vamos na maciota, que todo mundo tá com o coração aberto em fazer o nosso melhor aqui. Eu sou assim, Xará, eu melhorei muito, né? Eu era um pouco mais explosivo. Eu falo que depois que meu filho nasceu, eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas a gente tem que estar pronto para qualquer situação que acontecer ali. Eu falei já para o Carlinhos Auxiliar, não importa o que preciso for fazer acontecer, o comercial tem que subir. Nem que seja preciso ser um jogo mental, nem que seja ser um jogo mais nervoso, a gente precisa ganhar pontos, a gente precisa fazer o comercial voltar para a primeira divisão. Ô Batizuco, eu sei que a culpa não é sua, tá? Não é sua. Mas não tem como não subir jogando 6 jogos seguidos em casa, né, cara? A federação não teve esse cuidado da tabela e ninguém reclamou. Isso aumenta a responsabilidade? A responsabilidade, Xará, é olhar para o que é o comercial. O que é o comercial eu vim para cá já sabendo disso. E eu mostrei para os atletas o que é o comercial. E eles entenderam e têm se comportado como tal. Agora, eis a pergunta. Será que... Eu não gosto de ficar arrumando moleta, arrumando desculpa, mas será que jogar em casa, com o gramado como está, é tão vantajoso, né? Então, a gente também encontra dificuldades para jogar em casa. Graças a Deus, a gente tem essa notícia maravilhosa, que a federação vai trocar o gramado. Eu sempre tenho falado, o ano que vem a primeira divisão vai ser uma primeira divisão de alto nível, porque tem clubes aí que vão estar investindo e com o gramado novo, a qualidade técnica vai dar um salto absurdo. Aí sim, aí eu acho que jogar em casa
vai ser algo bem bacana. Claro que nós temos que tirar vantagem de jogar em casa com o apoio da nossa torcida, isso é bom, evita viagens, evita cansaço, né? Evita os desgastes de uma viagem, de uma concentração, melhora o ambiente do atleta, já sabe onde vai jogar, é melhor. A gente tem que tirar proveito disso também. Muito bem, tá aí Thiago Batisocco, o técnico mais fake que eu conheço, porque ele deixa a barba de Rufus Lenhador para esconder que ele é careca. Não adianta, velho, não adianta. Essa barba de Rufus Lenhador não esconde a sua calvície, entendeu? Mas eu uso essa mesma estratégia, Batisocco. Os caras ficam olhando para a barba e essa barba, e esquece da cabeça, né, Tiagão? Eu quero te deixar um abraço, Xará. Quero te deixar um abraço de um amigo, um grande amigo em comum que nós temos, maravilhoso, doutor Arthur Eugênio. Quando eu falei que ia vir para cá, ele falou, olha, você vai lá, toma um suco de maracujá com o Tiagão lá, para ele ficar um pouco mais calmo. Eu falei, doutor, a hora que eu encontrar com ele, nós vamos tomar um suco de maracujá junto, deixar um abraço, que é um grande amigo que nós temos em comum aí na imprensa brasileira, o nosso presidente, né? Presidente da Abrace, comandante da Rádio Futebol Interior, uma pessoa espetacular. É que ele não viu você bravo. Vou pedir pro pessoal da TVE separar. TVE não tem imagem. Não teve imagem domingo, você puto da cara com bandeira. Batisocco, olha, eu quero dizer o seguinte aqui. Eu sei do bastidor. Eu sei que o Comercial precisa ganhar hoje, mas na minha opinião, uma equipe que cogita trocar o treinador depois de 3 jogos é incompetente ou errou na escolha. Não acredito em mudança de trabalho no meio do caminho. A minha convicção é essa. Sempre foi. O time melhorou do segundo para o primeiro jogo. Se o time melhorar, mesmo que não ganhe, e você está vendo um trabalho acontecer, você tem que dar tempo para o trabalho. Ah, não tem tempo. Infelizmente, é a realidade nossa. São só 10 jogos. Eu acho... Como o Taverópolis errou. Não vou entrar no mérito do caos que está o Taverópolis. O Comercial não está nesse caos. Mas, se as pessoas que estão no Comercial, e eu não tenho nada a ver com isso, porque não fui eu que indiquei o nome, escolheram o Batisocco, que possa dar a ele tempo de trabalhar, condições ele já falou que está tendo. Então, te desejo sorte. Hoje é um dia que, provavelmente, o teu adversário vai querer ganhar a todo custo, porque o técnico que lá está, o Ronildo Rocha, acabou caindo com o Comercial e, obviamente, vai querer dar a volta por cima. Então, além de tudo, é para ser um jogo tenso. Mas a gente espera que não tenhamos confusão e que a melhor equipe em campo ganhe. Foi um prazer mais uma vez, viu, Xará? Prazer é meu, a gente está à disposição. Vamos para os 90 minutos. O futebol tem esses momentos fazem parte da nossa caminhada e isso é bom, a gente está preparado para esses momentos. Treinar o Comercial, você tem que estar preparado mentalmente e a gente está pronto para mais 90 minutos. Vai ser um jogo legal, não vai ter confusão, nossa equipe está muito bem centrada no que é preciso fazer e acredito que às 18 horas nós vamos estar com essa primeira vitória e subindo na tabela, que é o mais importante. Valeu, meu irmão, obrigado, viu? O microfone aqui sempre aberto para você e para o Comercial. Obrigado, um abraço, Xará. Daí, Thiago Batisocco ao vivo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.